Êxodo capítulo 17, versículo 8 até o 13. Minha versão diz bem assim: E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Amém? Somente até aí. Irmãos, Moisés já estava a caminho da terra prometida e, ao levar o povo até chegar em Canaã, se deparou diversas vezes com diversos obstáculos. E aqui, neste obstáculo, Moisés se depara com os amalequitas. E os amalequitas se levantam contra os hebreus, contra os israelitas. E aqui, neste momento, Moisés dá uma orientação para Josué. Moisés chama Josué e diz: Josué, pega homens, escolhe homens e vai lutar contra eles. Eu subirei ao monte, eu, Arão e Hur, nós três subiremos, e o cajado de Deus estará em minhas mãos. E assim eles fizeram. Aqui uma coisa já me chama a atenção. Esse povo não era um povo guerreiro. Esse povo não era um povo hábil em armas. Eles estavam acostumados há centenas de anos a lidar com barro, argila, fazer tijolo, construir casa, a fazer diversas coisas. Eles não eram guerreiros. Faraó não seria idiota de colocar aquele numeroso povo para serem hábeis em armamentos e daqui a pouco tomar o Egito para si. Mas Moisés dá uma orientação louca, coisa de pastor mesmo. Pastor é doidão. Arruma homens, pode ir lutar contra aquele exército com material bélico bom, homens hábeis no armamento, homens hábeis nas armas, nas lutas, pode ir lutar contra eles, que eu vou subir e o cajado de Deus estará em minhas mãos. O que me chama a atenção aqui é a obediência e a confiança daquele outro líder, Josué. Josué era também um líder. E ele confiou na ordem, no direcionamento e na orientação que o seu líder Moisés deu a ele. E é uma orientação dada para quem vai muito difícil, muito árdua, para quem fica muito cômoda, né? E aí ele diz: o cajado de Deus estará em minhas mãos. Logo no início do ministério de Moisés, no capítulo 4, versículo 7, Deus dá uma orientação a Moisés. Moisés estava lá cuidando de animais. Deus chama Moisés. E Moisés insistindo muito nas perguntas com Deus: mas Senhor, como eu irei? Como eu farei? Mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Mas Senhor, que nome eu digo que o Senhor tem? Mas Senhor, o cara era muito medrosão. E Deus diz assim: o que é que tem aí em tuas mãos? Ele falou: um bordão, um cajado. Porque ali naquele momento o ministério dele era aquele, cuidar de animais. Ele estava pastoreando rebanhos. E Deus diz assim: então, esse cajado, não solta ele não. É com esse cajado que as coisas irão acontecer.
Deus falou para ele assim: solta o cajado e você vai ver o que vai acontecer. Aí Moisés soltou. Eu vou soltar o cajado. Vocês não precisam ficar com medo não. Se descer eu vou aí e pego, tá? Ele soltou o cajado e... Cuidado. Eu pensei que os irmãos iam assustar. Aqui não aconteceu nada porque eu não sou Moisés e esse cajado não é o dele. Mas quando ele solta o cajado vira uma serpente, o cajado vira uma cobra. E o Senhor diz para ele: pega pela cauda. E ele foi com muito cuidado e pega aquela cauda. E antes de eu partir para a ministração, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui têm pelo menos um ministério? Quantos têm ao menos um ministério? Levante a mão assim bem alto, para eu ter uma noção com quem estou falando hoje. Certo. Os demais não têm ministério? Baixa a mão, vou fazer uma pergunta. Quem está vivo, levanta a mão. Tem alguns que não estão muito vivos, está meia boca. Quem tem família, levante a mão. Então vamos considerar uma coisa. Eu fiz a primeira pergunta: quem tem ministério? E poucos levantaram as mãos. Quando eu perguntei quem está vivo, aí todos levantaram as mãos. Quando eu perguntei quem tem família, todos levantaram as mãos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Você é um ministério ambulante. Você tem que dar conta de si mesmo. Você tem que apacentar tudo isso aí. É você que se apacenta. O pastor vai te dar orientações, mas lá na porta do motel, quem vai dizer sim ou não é você. Quando alguém te estender a mão com baseado, é você quem vai dizer sim ou não, não é o pastor. Quando tiver um dinheiro na gaveta e você estiver sozinho, tua mão coçar, é você que vai decidir se vai pegar aquele dinheiro e pôr no bolso ou não. Quando tiver que assinar um documento falso, ou que seja mal para a sociedade, é você quem vai dar conta disso. E no fim, no dia do juízo, se você disse sim no motel, disse sim a um adultério, disse sim a um dinheiro fácil, ilícito, não é o teu pastor que vai pagar por isso, é você. Portanto, você se apacenta 24 horas por dia. O teu pastor te apacenta alguns minutos em um dia na semana. Algumas horas num dia da semana, o teu pastor te apacenta. É ou não é? Alguém quando vai pecar liga para o senhor, pastor? Difícil, né? Pastor, estou aqui no motel, vou dar uma rapidinho. Falou. Tchau. Geralmente liga depois, né? Pastor! Ai, pequei. E na maioria das vezes nem arrependido não está, é porque alguém viu, alguém já sabe que vai chegar, daí liga antes, se fingindo de arrependido. Algumas vezes. Então você tem que apacentar um tremendo ministério. Dá uma olhada assim em você, da cabeça aos pés assim. Falou louco, meu, que ministériozão sarado. A não ser que sua autoestima esteja muito baixa, né? E é bom estar baixa. Costumo dizer que quem tem autoestima muito elevada não consegue cumprir o evangelho. Porque o evangelho é, pega de um lado e oferece o outro. Quem está com autoestima muito elevada não consegue oferecer o outro lado, não. Vai pegar um tapa e falar: ó, carinha que mamãe beijou, você vai bater, mano? Aí vai para porrada, né? Autoestima elevada demais não consegue cumprir o evangelho. É bom ter, o apóstolo Paulo aos Romanos escreve: tenha uma autoimagem bem equilibrada, né? Então assim, do meio para baixo, do meio para cima já não consegue cumprir o evangelho. Família. Então você já entendeu que você é um ministério. Você é um ministério ambulante. E quem apacenta? Só Deus sabe? É você. Família é seu ministério. Principalmente seus familiares que não são do Senhor. Por quê? Porque o lugar que você vai aplicar o evangelho é na sua casa. Não é na igreja. Aqui é na igreja todo mundo santo, irmão. Olha. Gente, olha os anjos, rapaz. Eu tenho até uma tese. Um culto não pode passar de 2 horas. Não pode. Sabe por quê, irmãos? Com muito respeito, pegue nas costas do irmão que está do lado. Aqui assim nessa altura.
Vê se você acha um caroço aqui assim, ó. Um ossinho. Você achou? Vou explicar o que é isso. O irmão está aqui dentro da igreja, nós já estamos aqui. Quem chegou às 7h30, nós já estamos beirando 2 horas. Já estamos a 1h30 aqui. Quem chegou às 7h30. Nesse período, ele só riu. Ele falou, paz. Outro, paz do Senhor. E aí, boa noite. Leu Bíblia, cantou hino, falou glória a Deus, aleluia. Orou um pouquinho, né? Está se dando uma desintoxicada, né? Está se santificando. Se passar de 2 horas, esse carocinho vai crescendo. Quando dá 2 horas, em 1 minuto, ele rasga a roupa. Nasce asas. Aí se cumpre a canção daquele pastor de São Paulo, Eliseu Gomes. Tem anjo voando aqui nesse lugar, no meio do povo, que o povo está aqui, ó, só glória a Deus, aleluia, né? Que é uma bênção, os irmãos, tudo santo. E é lá em casa que essa santidade tem que ser aflorada. É lá em casa que eu tenho que mostrar o meu evangelho. O de pegar no lado, oferecer o outro, de não fazer questão de absolutamente nada, de honrar pai e mãe. É lá em casa que eu vou pôr o evangelho na prática. E outra, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo, ele fala assim, olha, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, ou em algumas versões da sua própria família, negou a fé, é pior que um incrédulo. O que ele está dizendo? Não adianta você ganhar Porto Velho para Jesus e perder sua família. Se é um incrédulo, vai queimar no lago que arde com fogo e enxofre. Eita glória! Você consegue entender isso, irmãos? Não adianta pastorear o mundo e perder a família. Não adianta eu pastorear o universo, ganhar todos os jovens de Rondônia para Jesus e perder a minha esposa porque não apacentei ela. Se alguém não cuida dos seus e principalmente dos da sua própria casa, negou a fé. Não adianta ir para a igreja, cantar, louvar, dizimar, ofertar, dar tudo. Ele diz que negou a fé, é pior que o incrédulo. Então você já tem 2 grandes ministérios para lidar com ele e se preocupar profundamente 24 horas por dia. Primeiro com você, em segundo com a sua família. E em terceiro, os ministérios eclesiásticos ou os do reino que Deus vai conferir a nós. Ou Deus, ou pastor, alguém vai dar um ministério para alguém. Você vai ter um ministério em algum lugar, você vai exercer ministério em algum canto. E aí, nesta passagem aqui, o que Deus me orientou é o seguinte. Deus falou para mim um dia, Douglas, se você quiser ter uma vida que prevalece, uma vida frutífera, uma vida que sempre vai honrar o meu nome e me agradar, você vai ter que estar sempre com o ministério voltado para o alto. Irmãos, Moisés disse que o que estaria nas mãos dele? Cajado. Você acha que na hora de levantar a mão para cima ele soltou? Não. Todos os milagres, pode ler todos os milagres. Moisés estava com o cajado. Para o mar vermelho se abrir, para o mar fechar, tocou na rocha com o cajado, ela deu água. Todos os milagres feitos, tocou no rio Nilo, foram feitos com o cajado, foram feitos com o seu ministério. O ministério estava na mão. Primeira orientação aos irmãos: nunca solte o seu ministério. Porque quando ele solto, ele se torna numa serpente. Quer ver, por exemplo? Quem está com a esposa aí? O pastor está com a esposa. Seu ministério. Olha que lindo. Olha que coisa sorridente. É o ministério, né? Então tá. Quantos estão com a esposa aí? Levanta a mão só para mim dar uma olhada. Tá bom, tá com a esposa, né? Seu ministério, coisa linda, né? Dá para dar um beijinho para eu ver?
Dá, pastor? Dá um beijinho aí. Agora fala bem assim no ouvido dela: eu tenho uma amante. Fala brincando, fala brincando. É brincadeira, pode falar. Não quer nem falar? Não quer nem falar, né? Porque se você falar isso, vai acontecer o quê? Hã? Fugir da aparência do mal. O que esse ministério vai se transformar se você largar ele? Serpente. Vai te perseguir a vida inteira, vai picar o pé, o calcanhar, a batata, a coxa, o pescoço. Se você largar o ministério, se você se largar, come só picanha todo dia para você ver. Come picanha no café, picanha no almoço e picanha na janta. Cuida do ministério bem. Picanha não é bom? Quantos concordam que picanha é bom? Deu até água na boca, ó. Deixa eu engolir a picanha aqui. Picanha é bom, né? Agora cuida do ministério só com picanha. Picanha e Coca-Cola. Picanha de manhã, picanha no almoço, picanha na janta. Eu não dou 5 anos para você estar numa cama morrendo, se é que você vai durar 5 anos. Vai dar ácido úrico, vai dar pedra no rim, vai dar colesterol alto, vai entupir veia, vai morrer. Vai morrer. Com pouco tempo. Porque só largou o ministério. Então, tem muita gente com o ministério largado no chão, tem que pegar logo, que a víbora está quase para pegar. O ministério tem que estar onde? Na mão. Aí Moisés subiu. E Moisés começou. Pai, lá vai o povo, estou vendo lá o Josué com a galera. Mas que não... Olha lá, o outro matou, foi 30. O Senhor é bom demais. O Senhor, eu vou descansar um pouquinho aqui. Mas Deus, que coisa linda. Olha lá a vitória chegando. Eita, matou um. Eita, agora matou hebreu. Matou outro hebreu. Eita, outro hebreu morrendo. 2 hebreus morrendo. 3. Senhor, o que está acontecendo? Me ajudarão. Ora aí, meu irmão. Ora, eita. Está acontecendo alguma coisa de errada? Descansei. Agora, pai, começamos a ganhar de novo. Que coisa linda. Eita glória. E aí ele foi percebendo que o que fazia Israel prevalecer, o que fazia os hebreus ganharem dos amalequitas, era o bordão apontado para o alto. Era o ministério apontado para o alto. Cada vez que o ministério estava apontado para o solo, perdia. Quando apontava para o alto, prevalecia. Quando cansava e apontava para baixo, perdia. Amaleque prevalecia. Mas quando subia o bordão para o alto, Israel prevalecia. Aí os dois perceberam, falaram: calma aí Moisés, estamos juntos. Botaram uma pedra, sentou ele lá. Arão segurou um braço, Ur segurou o outro, e o bordão ficou alto até o fim da batalha, e eles prevaleceram no final do dia. Foi maravilhoso. Então você é um grande ministério. O seu ministério começa a ser apontado para o alto quando num dia você tem a luz do céu raiando no seu coração e você resolve entregar seus caminhos a Deus em Cristo. Você resolve aceitar o perdão já oferecido. A gente já nasce com o bordão apontado para a terra. A gente já nasce com a nossa vida voltada para as coisas da terra. Mas quando um dia a gente já entrega a nossa vida para Cristo e diz assim: Pai, cuida de mim, Jesus Cristo, teu Filho. Eu quero teu perdão, eu quero viver a graça, eu quero viver o reino de Deus. A gente já aponta esse grande ministério para o alto. Aí quando a gente começa a viver com a família e tal, e viver ministérios, a coisa vai apontada para o alto. Mas nós somos muito tendenciosos a cansar. E aí apontamos para baixo. E aí com o ministério para baixo, eu já ouvi diversos irmãos de várias denominações do Brasil inteiro me procuram no Facebook, no Twitter, no Orkut. A maioria diz a mesma frase: pastor, não sei o que está acontecendo. De uns tempos para cá perdi a razão de existência, perdi a vontade de servir na igreja, não sei o que está acontecendo, tanta coisa errada, estou me atrasando na vida, e a coisa está andando só para trás, não sei, parece que tem um Exu, um Zé Pilintra, um negócio me acompanhando, e não é nada disso. O bordão está apontado para... Aí a gente vai conversar um pouco, e perguntar como é que vai a vida, e fazer umas perguntas assim que Deus vai direcionando.
A gente acaba sendo meio psicólogo empírico, né? A gente vai aprendendo as psicologias da vida. E a gente vai começando a entender. E fala assim, não, a gente começa a ver aquela pessoa não como um anjinho que está ali. Ai, me ajuda. Ver alguém que está colhendo o que plantou. E quando a gente começa a perguntar, a gente vai ver que aquela pessoa passou a vida com o bordão apontado para a terra e não para o alto. O cajado que vence a espada, que é o tema da mensagem, é o cajado que vive apontado para o alto. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor está enrolando demais. O que é apontar o meu ministério para o alto? Colossenses capítulo 3. Abre aí, vamos ler. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento ou as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Só um minutinho, dá uma pausa aí na leitura. Tem muito cristão achando que buscar as coisas do alto é ficar tentando ver anjo. O que é a coisa do alto? Um anjo, quero ver um anjo hoje. Senhor, um anjo. Dá uma palavra de revelamento para mim hoje. Quero um revelamento. Acho que buscar as coisas do alto é alguma coisa assim, arrepio. Senti alguma coisa no meu coração. Eu estou sentindo, está chegando alguém aqui, hein? Como é teu nome? Tem gente que só falta fazer uma sessão espírita em casa, com as coisas do alto. Um dia eu estava numa igreja e eu fui pregar lá, e aí falaram, não, antes de você pregar, um grupo de intercessores tem que te levar ali num quartinho e orar por você. Eu falei, amém, me leva lá então, oração e canja de galinha, nunca é demais. Fui para lá para receber a oração, fechei os olhos, falei, Deus, pode vir. Aí a irmã começou a oração, e os outros intercessores, eu tomo posse agora do capacete da salvação. Aí dava uma pausa. Eu tomo posse agora. Aí eu falei, rapaz, que oração estranha. Que a única coisa que eu vi a Bíblia dizer para a gente tomar posse, o apóstolo Paulo dizendo, ele diz, tomai posse da vossa salvação. Tomar posse. Aí eu resolvi abrir o olho, irmãos. A galera estava orando mesmo assim. Eu tomo posse do capacete da salvação. Eu tomo posse do cinturão da verdade. Eu tomo posse da couraça da justiça. Eu tomo posse do escudo da fé. Eu tomo posse da espada do Espírito. Aí a coisa mais incrível que eu achei, que no final, eu tomo posse das sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Aí calçou com espada e escudo na mão, não sei se ela largou no chão, ou por ser espiritual demais a coisa flutua, está entendendo? Que eu estava tentando, eu discerni, eu parei de orar, fiquei olhando aquela presepada. A irmã colocando o escudo da fé, a espada do Espírito, aí foi calçar a sandália. Caiu tudo no chão, brother. Que louco. E uma daquelas pessoas, assim, era uma pessoa de muita intimidade minha, eu chamei aquela pessoa no final. Falei, vocês estão loucos, Não se veste cinturão da verdade, não, Se vive em verdade. Não se veste couraça como se ela fosse um acessório que eu vou vestir agora e agora, capeta, você não tem vez comigo, não. Se anda em justiça, se vive justiça. E aí, quando você vive justiça e anda em justiça, automaticamente, sem precisar fazer malabarismo para vestir, você já está com a couraça da justiça. A pessoa toma posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e não conhece um versículo bíblico. Não sabe o que João 3,16 diz. Como que toma posse de uma coisa que ela não faz? Não lê Bíblia. Não vai para a escola de líderes ou escola bíblica dominical, não se interessa pelo conhecimento e toma posse da espada. Vai lá lutar com o diabo assim para você ver, vai. Porque dá um Hadouken em você, já era, velho. Pá, já era. O diabo acaba com esses crentinhos aí que acha que buscar as coisas do alto é vestir
calça a sandália. Ah, irmão, para com esse negócio. Chamei o irmão e dei na lata dele. Falei, você cria vergonha na cara sua e desse povo e fala com eles que está errado. Se as sandálias da preparação do Evangelho da Paz é alguém que sempre conta boas novas. Isaías 57, ele estava repetindo uma passagem de Isaías 57, quando o povo veio do cativeiro babilônico dizendo, fomos libertos, fomos libertos, fomos libertos, fomos libertos, cara, o povo está vindo, a libertação chegou. Quão formoso é os pés dos que anunciam as boas novas. Então não é calçar a sandália aqui e chega lá fora e não dá testemunho de Jesus. Está entendendo, irmãos? Quando fala assim, irmão, vai lá, está vendo aquele mendigo? Corre lá e fala de Jesus para ele. Não. Mas você não calçou ainda agorinha a sandália? Caiu até o escudo? Aí nessa leitura aqui de Colossenses 3, o apóstolo Paulo deixa clarinho para mim e para você, o que é coisas do alto e o que é coisas da terra, amém? Quer saber o que é? Quer saber quando é que teu bordão está apontado para o alto ou quando teu bordão está apontado para baixo? Vamos saber? Versículo seguinte, eu parei de propósito, versículo 5. Colossenses 3,5, vamos ver quando o nosso cajado, nosso ministério, a nossa vida e a nossa família está apontada para o chão, apontada para as coisas da terra. Olha lá, ó. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más. Qualquer vontade má está apontado para o chão. E a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso também. Olha aí, é apontado para a terra ainda. Raiva, ódio, maldade, difamação, quer falar mal dos outros, palavras indecentes no falar. Tem muito crente dando glória a Deus no culto, sai ali e fala um palavrão com o irmão. Rapaz, o culto hoje foi... Era bom que todo mundo tivesse um pi automático, né? Não mintais uns aos outros. Larga a mentira. Veste o cinturão da verdade. Pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem, vamos pular para o versículo 12. Quando apontamos nosso cajado para o alto, que é quando prevalecemos. Quando nós vivemos aquelas coisas que nós lemos, o cajado está apontado para as coisas terrenas, nós não iremos prevalecer. Nós vamos perder sempre. Agora, versículo 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz. Repita comigo: viver em paz. Não, irmãos? Consegue gritar mais alto que eu? Viver em paz. Quase eu ganhei de vocês, hein? Pelo amor de Deus. Estou com fome também, irmãos, mas daqui a pouco a gente come um X-bactéria ali. Como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é apontar para o alto. Tem gente que você vai conversar com ela 1 hora, você não escuta nada da palavra de Cristo nela.
É 1 hora batendo papo, conversa fiada, palavras lançadas ao vento. O cajado está apontado para o chão. Não vai prevalecer. Continuando. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Isso é apontar para o alto, cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de zelo um pelo outro, cheio de sabedoria, cheio da palavra de Cristo. Isso é bordão, está para o alto. Quando eu vivo aquelas outras coisas, existem outras mais, é que eu acho que isso aqui é o suficiente para a gente entender tudo. Tem muita gente, irmãos, com o cajado, alguns já soltaram, alguns estão apontados para o chão, mas já está assim, na biqueira para soltar o cajado, para ele dar um samba de peia na pessoa. Eu vejo na realidade assim, uma grande mulher, uma mulher muito linda, uma mulher jeitosa, perfumada, uma mulher muito adornada, muito maravilhosa. A igreja de Cristo, com o seu cajado para baixo. Por todas as igrejas que ando e por todos os irmãos que conheço, eu louvo a Deus por ter muitos contatos, por conhecer muita gente, por ter muitos amigos em vários estados e países deste mundo. Converso com pessoas de igrejas de vários países do mundo, Estados Unidos, México, Peru, França, e saber que em todo lugar a noiva de Cristo está com o cajado para o chão. Em todo lugar, ministros e ministras do Senhor estão fazendo da imoralidade sexual, do sexo, da sensualidade, da lascívia, parte da liturgia do culto. Eles terminam o culto no motel. Alguns fazem até orgias. Alguns vão se deitar irmão com irmão, irmã com irmã. Nem aí, que Jesus nada. Estão lá com seu bordão para o chão, achando que não tem ninguém vendo, achando que ninguém está notando, achando que não tem uma câmera filmando. E não é essa não, é uma câmera zona lá do alto, que o zoom vai lá no coração. O zoom ultrapassa a derme da pessoa, ultrapassa a sua pele, seus ossos, vai lá no profundo da alma. Eu vejo uma mulher muito linda, muito adornada, mas com seu cajado voltado para o chão. Eu vejo uma igreja perdendo, como foi no nosso país vizinho ao norte. Vizinho não, quase vizinho, que já foi considerado um país cristão, e hoje é um país pós-cristão, porque ele estava com o cajado para baixo, vivendo esses valores. E hoje o Senhor nos convoca, hoje o Senhor nos chama para viver um novo tempo nele, viver um tempo de cajado para o alto. E olha, irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Em tempos assim, cansa ser bondoso, cansa ser complacente, cansa ter compaixão, cansa a gente zelar pelo outro, cansa a gente se esmerar na palavra, porque às vezes a gente olha para o lado e vários lados, e a gente não consegue ver ninguém por perto. Aí a mão vai formigando, vai dando um formigamento na mão. A gente fala, Senhor, está cansando. Está cansando, eu estou sendo chamado de besta, de idiota, de bobão. Pode subir, manos, pode. Já acabei. Uma parte. Não se alegre ainda. Sinta só o cheiro do X-bactéria. Faz assim, ó. Daqui a pouco. Aí cansa, pastor. Porque tem uma hora que a gente fala, cara, só eu. Será que é só eu? Será que é só eu que todo dia dou R$5 para o mendigo? Que é um para o outro, um para o outro, outro para o outro. Todo lugar que eu paro dou R$1.
dou 50 centavos, dou R$2. Será que sou eu que me compadeço das pessoas? Será que é só eu que passo 5 horas para preparar uma mensagem? Tem gente que sobe, não prepara nada, nem lê Bíblia e prega. Aí a gente vai cansando, sabe? Vai dando um cansaço, porque parece que é só a gente. A gente fica com aquela síndrome de Elias. Mas só sobrou eu, Senhor. Só tem eu. Ai. E tinha mais um monte escondido. Tem uma galera escondida com cajado pro alto, só que está cansando. Vai dando uma dor no muscular, vai dando um cansaço e não tem boca. A gente vai abaixando. Antes de eu continuar, eu quero fazer um desafio. Um desafio da parte de Deus, é uma proposta. É uma proposta vinda do coração de Deus para essa mulher linda, para essa mulher adornada, que está cheia de problema, raiva, ódio, brigando com um, deixando de falar com o outro, falando mal de um, falando mal de outro, não cuidando de um, cuidando de outro. Está com o bordão para baixo. O Senhor está fazendo uma proposta para a sua noiva. Por isso que eu fiz questão de gravar, para distribuir isso aí, colocar no YouTube, a gente viralizar, para dizer: o Senhor te faz uma proposta hoje. Pegar o teu bordão, caso você tenha se encontrado no meio dessa mensagem com o bordão apontado para as coisas da terra, vivendo imoralidade sexual, ou raiva, ou ódio, ou difamação, ou impurezas, ou vontades más, motivações erradas, apontar o bordão para o alto. Aí o desafio é: se alguém se encontrou nessa mensagem hoje desta forma, com o bordão apontado para a terra, ou até largou o bordão, até largou o cajado, mas quer prevalecer na gloriosa vinda do Senhor, prevalecendo, podendo ver Ele face a, sem ter culpa nem vergonha de olhar na cara dele e falar: ei, mestre, eu estava te esperando, e poder saber que Ele não vai ter uma vírgula para falar de você, porque você passou a vida com o bordão apontado para o alto. Eu quero fazer o desafio, você ter coragem de sair do seu lugar, vir aqui para frente, para a gente levantar o bordão junto, a gente sair daqui com esse trem para o alto, e não permitir mais que as coisas dessa terra nos impeça, nos atrapalha, nos faça ser pedra de tropeço, ou seja, uma pedra de tropeço a nós. Lembra de Caim e de Abel? Os dois levaram uma oferta. O que Abel levou? Um cordeiro. Abel tinha um coração tão voltado para as coisas do alto, que já foi pegar uma oferta que apontasse para onde? Para o alto. Abel levou uma oferta que apontava para o alto. Pode chegar mais, irmão, ó. Entope aqui, ó. Enche aqui, ó. Tá faltando gente aqui, vem. Vamos confundir o diabo hoje. Aí Caim foi levar a sua oferta. O que Caim pegou? Os frutos da terra. Sua oferta apontava para a terra. Quais são os frutos da terra que a gente leu aqui? Imoralidade sexual, ódio, raiva, rancor, briga, contenda, problema. Hoje Deus está dizendo assim: olha, tua identidade era Caim, eu mudo ela para Abel. Mas você precisa tomar uma postura. Você precisa pegar o teu bordão e apontar ele para o alto. Você precisa pegar o teu ministério e apontar para cima. É só amando. Aí eu quero ler uma coisa para vocês. Eu separei alguns versículos aqui, porque eu preciso dizer uma coisa muito séria. Dá uma olhada para esse bonitão e para essa bonitona que está do seu lado aí. Diz assim: ei, irmão ou irmã, eu preciso de você. Se o meu braço cansar, você segura? Eu não vou conseguir sem você. E olha, se o teu braço cansar, conta comigo, me chama. Pode me chamar.
pode me ligar, que eu vou segurar o teu braço. Porque, irmãos, Arão segurou o braço de um lado, Ur segurou o braço do outro. Cristo estabelece um reino coletivo, de comunidade. Eu separei aqui 23 versículos, 25 versículos. Presta atenção como que é o reino dele. Pega na mão de quem está do lado aí, já num sinal de que você vai segurar e ajudar. Presta atenção no desafio aqui. Quem não se enquadrar em algum versículo desse e estiver daí para lá, já pode vir para cá também, tá? Eu vou ler aqui, a hora que eu ler um, você fala: ai, foi em mim, ai, ui. Aí você vem para cá também, que o bordão tem que estar para cima. Olha a dinâmica do reino de Deus. Olha o que Jesus estabeleceu. E é só versículo do Novo Testamento, tá? Peguei tudo que fala dessa dinâmica corporativista, que essa é a vontade de Deus, para você ter uma noção. Há muitos outros, eu peguei só 25, porque tem vários que são repetidos. Por exemplo, João 13:34, ele diz assim: que vos ameis uns aos outros. Tem diversos versículos iguais. Então os iguais eu não repeti, são 25 versículos diferentes. Escuta aí. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10: concordeis uns com os outros. Se você está aí desse lado aí e já não concorda com alguém lá fora, você fala: ih, estou fora, já vou ter que correr lá para frente. Capítulo 11, versículo 33, de 1 Coríntios ainda: aguardai uns pelos outros. Aqui é na hora de repartir o pão. 12:25: tenham dedicação uns pelos outros. Tem gente que se dedica só a si mesmo. Compra a melhor camisa, compra o melhor batom, compra o melhor calçado e vem para a igreja. E não está nem aí na dedicação do outro. Vê alguém com uma roupa menos descolada, alguém com um batom, ou nem sem batom, um irmão que não usa perfume, mas ela não tem coragem de comprar um perfume para o irmão. Ela só se dedica a si mesma. Dedicação, amai-vos, tenham dedicação uns pelos outros. Aí no livro de Romanos tem 4 passagens. Romanos 12:10: amai-vos dedicadamente uns aos outros. 15:7: acolhei-vos uns aos outros. Você não tem coragem de acolher o desmancha-rodinha da igreja na sua casa, você está fora do plano de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. 15:14: orientar uns aos outros. 16:16: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Você pode dar um beijo santo a quem está do lado? Ah não, pastor, é um irmão. Ô irmão, você não tem amor para beijar um outro homem com um beijo santo, um ósculo santo, você está fora da dinâmica do reino de Deus. Não dá para beijar outro homem? Você está fora. Se não dá para beijar outro homem aqui, ó, conforme a orientação da dinâmica do reino de Deus, porque com um beijo você começa a fortalecer vínculo. Não dá para viver no reino sem vínculo. Sem vínculo sua mão vai cansar e ela vai cair. E aí vai ter hora que alguém vai olhar e falar: não, cara, você nunca me quis, não vou te ajudar a levantar teu bordão não. Te lasca aí sozinho. Vai ter gente que vai ter misericórdia, vai ser outro com o bordão para baixo. Gálatas tem 2 referências: sede servos uns dos outros. Tem gente pregando aí: você tem que ser líder. Líderes, sejam líderes uns dos outros. É isso que a Bíblia diz? Não! Sejam servos uns dos outros. Servos, escravos. Seja escravo, não líder, escravo. Seja escravo um dos outros. É o que está faltando na igreja evangélica brasileira. Tem líder demais, tem cacique demais. Por isso que eles se batem nos corredores da igreja, transformando ela numa prostituta.
Sejam servos uns dos outros, escravos uns dos outros. Se qualquer Zé Mané da igreja, que tem gente que vê assim, né? Se ele não for pastor, presbítero ou apóstolo, se ele não for líder de célula, se ele não for diácono, se ele for só um irmão que senta ali e fala assim: ô irmão, pega um negócio para mim lá no fundo, o cara já olha assim: esquento. Seja escravo uns dos outros. Isso dará a você, sabe o que? Autoridade. Porque Jesus disse que maior é quem serve. Tem gente que não entende isso ainda, está brigando por cargo na igreja. Gálatas 6:2: levai as cargas pesadas uns dos outros. Tem gente que fala que ele pecado é dele mesmo, que se dane, não vou nem me meter, é consequência do erro dele, deixa ele carregar sozinho. De repente quem está segurando a tua mão aí não está aguentando nem viver de uma carga pesada que ela não consegue levar só. E você pode ser protagonista no alívio dessa pessoa que está do seu lado. Ao invés de ficar esperando pelo pastor, que tem que dar conta de todo mundo da família dele, você pode olhar para o irmão do lado: ei irmão, posso te ajudar? Posso te pastorear? Posso te orientar? Posso carregar a tua carga? Levai as cargas uns dos outros. Efésios, 3 referências: suportando uns aos outros. Não é suportar dizer assim: eu não suporto esse irmão, não é isso não. É dar suporte ao outro, é dar suporte ao irmão. Tem gente que anda manco pela igreja, dê suporte, carrega ele, põe você no colo e fala: vou levar, eu vou suportar o irmão. 4:32 de Efésios: sejam bondosos e compassivos uns com os outros. 5:21: sujeitando-vos uns aos outros. Então eu me sujeito ao pastor. Sujeitando uns aos outros é igual ser escravo uns dos outros. Eu me sujeito a qualquer um. Paulo não disse aos Filipenses: considerai cada um o outro superior a si mesmo? Então você se sujeita ao outro, cara. Se sujeita. Não porque ele é alguma coisa, mas porque o teu Deus mandou. Teu Deus falou: sujeitando-vos uns aos outros. Sim, Senhor. Não, Senhor. Colossenses 3:9, que nós já lemos: não mintais uns aos outros, zelai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, ensinai e aconselhai uns aos outros. Tudo é uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18: consolai-vos uns aos outros. Eu já ouvi dizer, irmão dizer assim: vou consolar não, ela já tem o Espírito Santo. Não, ela já tem o Consolador, não precisa não. Consolai-vos uns aos outros. 5:13: caminhai em paz uns com os outros. Tá difícil isso, né? É difícil. Você quer ouvir alguém falar mal de alguém? Encosta em qualquer rodinha na igreja. Pede para o Senhor te dar a unção do... Como é o nome daquele personagem lá da Marvel, que ficava invisível? Ou era uma mulher? A mulher invisível, né? Pede do Senhor assim: Senhor, me dá a unção da mulher invisível. Não existe, tá, irmão? Aí pede, aí encosta numa rodinha, estão falando mal de alguém. Some e vai na outra, estão falando mal de alguém. E a orientação apostólica é: não faleis mal uns dos outros. 5:9: não vos queixeis uns dos outros. Falar mal é uma coisa, se queixar é outra. Ô pastor,
Sabe, pastor, fui ali, o Bruno já falou um negócio para mim, não gostei, sabe? Dá um jeito naquele menino. Isso não é bíblico não. Já foi se queixar e poderia ter resolvido lá mesmo. 5,16 de Tiago: confessai vossos pecados para o pastor, uns aos outros. Confessa o pecado para o irmão, é orientação bíblica. Pecou, corre para alguém, falou: eu pequei, estou arrependido, não vou confessar, não quero praticar mais, quero sair dessa. Confessa o pecado uns aos outros. Aí ele termina dizendo: e orai uns pelos outros. 1 Pedro 4,10: servi uns aos outros. 5,5: tratai com humildade uns aos outros. Essa é a dinâmica do reino. Agindo assim, nosso bordão está para cima. Nós seremos um povo que vai começar o grande avivamento falado e esperado por todo mundo, mas ninguém viu ainda. Ninguém sabe onde está o raio desse avivamento. Eu estou olhando para ele. Eu estou olhando para o avivamento. Eu creio que eu verei na sua vida este avivamento, com você com o seu bordão para o alto. Pega a mão do irmão e levanta para o alto. Fala assim: conta comigo, irmão. Eu vou segurar. Pega a mão dela, irmão, por favor. Levanta para o alto. Se você é irmão, aqui nós somos um anjo, que não tem sexo masculino ou feminino não, que é todo mundo anjo. Amém? As coisas, todas as coisas são puras para os puros, nada é puro aos contaminados. Se te entrou alguém contaminado, já está sendo desintoxicado dessa contaminação. Vai sair daqui santo, vai sair daqui santa, vai sair daqui para viver o evangelho do reino de Deus.